muitas das vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu. Bem-vindo a mais uma live da comunidade profética Vivendo em Triunfo. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Convide nesse momento seus amigos, a sua família para se reunir aí contigo, independente do lugar onde você está. Nós sabemos que Deus vai invadir esse lugar. Fique à vontade nessa live, interaja com a gente, mande a sua pergunta. Assim que você for entrando, coloque o seu nome e o bairro da onde você está falando, a cidade da onde você está falando. Nesses últimos dias nós temos recebido mensagem aqui de uma galera que veio dos Estados Unidos, uma galera do Canadá, uma galera de Londres, uma galera do Japão também. Então nós pedimos que você entre, coloque seu nome, o seu estado, a sua cidade, coloque a sua pergunta também, interaja com a gente e seja bem-vindo a mais essa live. Nós estamos aqui hoje com esses dinossauros aqui, o líder Guilherme Bravin, líder Renan Aguiar e a pastora Elaine Baldino, todos aqui muito animados e com muita expectativa para o que Deus vai fazer nesse lugar. Enquanto você vai se acomodando nessa live, vai ficando bem à vontade, eu queria fazer minha primeira pergunta aqui para vocês nessa noite. Como tem sido esse período de isolamento para vocês? O que Deus tem ministrado no coração de vocês? Peço que vocês compartilhem com a gente hoje. Valeu? Bom, boa noite, pessoal. Boa noite você que está nos assistindo.
que você primeiramente venha ter uma noite abençoada. E aqui a gente está sendo um canal de Deus para a sua vida, eu creio. Bom, meu nome é Guilherme, como o Lucas falou, sou líder do Ministério Jovens, Vivatos. E esse momento aí de crise, momentos de caos que estamos vivendo, eu basicamente falei com a minha esposa, nesse período de 32 anos que eu tenho, eu nunca vivi algo assim, nunca tive uma experiência assim, onde um país, uma cidade, um mundo todo se mobilizando em questão desse vírus. Mas eu creio que tudo é um propósito. E nesse momento de caos, eu tenho tirado para mim uma palavra que está pertinente no meu coração, na minha mente, oportunidade. Tirar esse momento de oportunidade de estar mais próximo de Deus, mais próximo da minha família, buscando conhecimento. E eu tenho certeza que quando esse caos acabar, eu vou estar saindo uma pessoa melhor, uma pessoa transformada, e assim buscando transformar outras vidas. Então, galera, boa noite. Meu nome é Renan, sou líder do Ministério Jovem, Ministério Vivatos, Movement. Esse período dessa quarentena, desse momento difícil que o mundo todo está passando, eu tenho aproveitado para fazer coisas que eu nunca fiz com a minha família, ou muito tempo que eu não faço, que é passar tanto tempo junto com a minha esposa, com a minha filha, até simplesmente ver um simples filme com elas, que tinha tempo que eu não fazia, hoje nós estamos fazendo. Tenho também usado esse tempo para estar estudando, lendo, me aprofundando na palavra do Senhor. E Deus ministrou algo no meu coração nesses dias, eu estava refletindo um pouco, pensando, e ministrou no meu coração como muitas vezes nós somos tão dependentes da estrutura religiosa. O que eu quero dizer com isso? Devido à notícia de as igrejas terem que fecharem suas portas e não terem cultos, pessoas se desesperaram, falaram, e agora, como vamos cultuar a Deus, como vamos louvar a Deus? E nos vemos obrigados a fazer aquilo que nós já deveríamos fazer, que é o nosso culto no lar. Nós ficamos tão presos à estrutura religiosa, que acabamos terceirizando a nossa fé. Pegamos, eu vou para a igreja domingo, que lá o pastor vai orar por mim. Eu vou na igreja ao domingo porque o pastor vai pregar e eu vou aprender da palavra. Eu vou lá porque eu vou receber algo. Eu vou lá porque eu vou ficar em unidade com a minha família ali. Acabamos terceirizando momentos que já deveríamos estar fazendo na nossa casa. E devido não estar acostumado a fazer, quando a igreja, infelizmente, teve que fechar as portas, entre aspas, nos vemos obrigados a fazer. Eu, particularmente, eu acho que eu nunca tinha feito um culto em casa, eu e minha esposa. Eu me vi obrigado a fazer. E isso me trouxe outra reflexão, porque talvez a nossa estrutura, o gabinete, a liderança está sobrecarregada com alguns problemas familiares. Talvez seja porque as famílias do Brasil não estejam acostumadas a fazer culto dos lares. Mas eu tenho certeza que depois desse momento difícil, e quando nos vimos agora obrigados a cultuar em casa, eu creio que muitos problemas, quando as portas se abrirem, vão estar resolvidos. E Deus me trouxe outra reflexão, que é o valor de dar a essa estrutura quando ela está em portas abertas, a igreja. Às vezes, viemos aqui como se estivéssemos indo para um encontro, simplesmente para ver amigos, ou simplesmente para receber algo, ou o nosso culto está atrelado, está ligado a receber algo. Mas que eu creio que nós vamos aprender que enquanto essas portas estiverem abertas, nosso intuito aqui dentro não vai ser, não que receber seja errado, mas simplesmente dar com todo o coração a Ele. Essa é a reflexão que eu quero deixar para nossas vidas, que Deus ministrou no meu coração. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu sou a pastora Elaine. Bom, esses meus dias aí de quarentena,
não está muito diferente não como dona de casa, né? A gente ter todo mundo dentro de casa, a gente trabalha mais, tem que cozinhar mais, tem que fazer mais, amém. Mas tem trazido um aprendizado, até mesmo através da palavra de Deus. Interessante que a Bíblia diz lá em Gênesis, quando o pecado do homem chegou às narinas de Deus, ele começou a procurar na terra um justo, para que não destruísse a terra. E a Bíblia diz que Deus ele encontrou Noé. Olha que interessante. Nada é por acaso. A gente tem falado muito aqui nos nossos cultos online que Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus, nada saiu fora do controle. Se você se encontra agora desesperado, calma, ora e vê que a mão de Deus ainda está sobre a face da terra. Porque senão isso já tinha tudo acabado. E a Bíblia diz que Deus ele encontra Noé e fala que Noé ele construa uma arca para que seja salvo ele, sua família e alguns casais de animais. Olha que interessante. E a Bíblia diz que eles ficaram quanto tempo dentro da arca? 40 dias e 40 noites. O que é 40 dias e 40 noites? Quarentena. Deus está nos guardando, gente. Deus está literalmente guardando. E não só através de nós, olha que tremendo, do justo na terra, Deus ainda não acabou com isso daqui. Porque ainda tem um povo que clama. Então, o que Deus está fazendo? Deus, agora eu vou te ser bem sincera, porque não tem nada que aconteça se não for da permissão de Deus, e coronavírus não é diferente. Porque Deus, ele é o dono de todas as coisas, ele ainda tem o controle de todas as coisas. Então, ele viu um grupo de justos, de alguns milhões de pessoas na terra, que somos nós, servos do Deus Altíssimo, nos chama, envia uma epidemia, chega uma epidemia, uma pandemia no mundo, e fala assim, para que eu não destrua tudo, vocês vão para uma quarentena, para eu tratar, não somente da minha igreja, mas da face da terra, da criação dele. Então, eu vejo isso tudo, Deus, ele está nos dando uma permissão de começarmos, através dessa quarentena, como os meninos falaram, começarmos a ver valores que estavam perdidos dentro da nossa casa, valores que a gente não sentava mais para ver um filme, ver uma televisão que seja, eu já gosto lá em casa de ver muito noticiário do que está acontecendo. O Lucas fala até assim, mãe, a senhora só gosta de ver isso? Eu falei, eu gosto de saber o que está acontecendo, mas mesmo assim, hoje mesmo, eu fiz um cachorro quente de forno para eles, coisa que eu não fazia. Eu estava sem nada o que fazer, não tinha mais o que fazer dentro de casa. Glória a Deus por isso, tá bom, gente? Eu fui na internet, fui verificar que eu não lembrava nem mais como fazia, e fiz um cachorro quente de forno para eles. Coisas que eu não fazia mais, eu comprava pronto. Deus está trazendo a essência. Eu comprava pronto. Então, o que acontece? Deus ele está trazendo valores, está fazendo com que a gente... Ei, você perdeu valores. Então, Deus, ele está cuidando de você, está cuidando de nós, está cuidando de todo mundo. E como eu falei ontem no culto online, vamos glorificar a Deus, que independente de tudo estar incerto, como a gente estava falando aqui antes de começar, está tudo muito incerto. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. É tantas informações que a gente não sabe nem o que acreditar nessas informações. Então, cuidado com essas informações. Mas Deus, ele é o nosso refúgio bem presente, ele é nosso refúgio, gente. Ele é nossa fortaleza e ele vai continuar nos guardando porque ele é fiel. Então, aproveite essa quarentena aí. Traga os seus filhos mais para perto, seu esposo, sua esposa, sua família, aqueles que estão dentro de casa com você. Aqueles que estão dentro de casa com você. Traz para perto e começa a rever os valores que foram perdidos dentro da sua casa. Oh, aleluia, glória a Deus. Belas respostas, galera. Enfim, glória a Deus. A galera está reclamando um pouco que o áudio está baixo, mas a gente está normalizando isso já. Peço que vocês tenham só um pouquinho de paciência. E eu peço que vocês continuem interagindo com a gente, continuem mandando suas perguntas, continue publicando. A gente quer te conhecer, a gente precisa das suas perguntas hoje. Chame sua família para a sala nesse momento, vamos ficar nesse ambiente bem junto. E, enfim, nós temos visto e nós sabemos que um grande avivamento chegou sobre a nação brasileira.
E nesse momento de crise, isso é notório, não apenas porque vimos um estádio lotado no início do ano, não, mas pelo que temos visto ao decorrer dos dias, mesmo nos ambientes de crise. E eu queria fazer uma pergunta a vocês, bem simples e muito prática: como manter um avivamento sustentável na nossa nação? Então, Lucas, eu particularmente creio que o Brasil verá um avivamento. Eu creio que talvez já até começou esse avivamento. E para a gente sustentar um verdadeiro avivamento é preciso, antes de mais nada, o arrependimento. É impossível acontecer avivamento sem acontecer arrependimento. Aleluia. Outro ponto para se sustentar um verdadeiro avivamento é a palavra do Senhor. Não existe avivamento sem estar conectado com a Bíblia. Não existe avivamento sem estar conectado com seus preceitos, com seus mandamentos. Então, para realmente acontecer um avivamento, era preciso primeiro acontecer um arrependimento da nossa nação, um arrependimento do nosso povo, e se mergulhar na sua palavra, nos seus mandamentos, nas suas diretrizes. E outro ponto principal é ser cheio do Espírito Santo, até porque o arrependimento vai vir através do Espírito Santo, é Ele que vai nos convencer dos nossos pecados. Então, eu costumo falar que esses são um dos pilares para um avivamento. Eu creio que o Brasil está para romper, sim, um grande avivamento. Mas, talvez hoje, eu estou falando como Renan, eu não consigo enxergar, talvez, esse avivamento, tão notório ainda. Porque eu vou conseguir enxergar esse avivamento. Claro, foi maravilhoso, como você disse, o Descende, 3 estádios cheios de pessoas ali. Melhor ter o Descende do que ter o Rock in Rio. Mas eu entendo que o maior sinal de avivamento, como todos os avivamentos que aconteceram, como na Bíblia, em Atos 2, País de Gales e outros, foi a mudança do local. Eu vou acreditar que o Brasil está passando por um avivamento quando o morro não tiver mais tráfico, mas não porque a polícia foi lá e prendeu, mas sim porque não tem mais pessoas querendo entrar para o tráfico. Aleluia, glória a Deus. Porque os presídios vão estar vazios, mas não porque a nossa justiça é uma justiça falha, mas sim porque não tem ninguém mais cometendo crime. Aleluia. E sim, eu vou por não ver mais famílias passando fome, porque o responsável por trazer a comida está no bar, gastando dinheiro no bar, nas drogas, mas agora largou tudo como um País de Gales e está sustentando tua família. Aleluia, o interessante é que no livro de País de Gales, no final o autor fala assim: e não houve prodígio e nem maravilhas, mas os bares fecharam, as boates fecharam e os homens voltaram para o seu lar. O maior sinal de avivamento no Brasil, eu creio que nós vamos ver quando isso começar a acontecer. Eu não estou dizendo que já não começou, mas eu creio que o maior sinal vai ser esse. Como em Atos 2 ali, Pedro ou Paulo também, quando ele tem um encontro com Cristo, eles são cheios do Espírito Santo e a vida deles muda. Não há avivamento sem mudança de vida. Se eu digo que sou avivado, mas eu tenho minhas mesmas práticas do passado, há uma incoerência, há uma hipocrisia. Eu não tenho o Espírito Santo. Isso é muito interessante. O avivamento vai fazer a gente ter ódio do pecado. Amém. Assim, lendo um pouquinho sobre avivamento, eu até anotei aqui, eu vou dizer, avivamento é um ato de avivar-se, ou seja, se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Ou seja, existe um povo de Deus na terra, e para que chegue o avivamento, a gente tem que buscar mais de Deus. E o Renan falou interessante sobre isso, sobre não é o local geográfico, mas sim uma mudança de vida, porque o avivamento, o temor a Deus traz o arrependimento, e com isso o avivamento, porque quem tem o temor, quem se arrepende, ele não quer mais pecar, e com isso
a mudança para que haja o avivamento, ela tem que ter uma mudança de vida, de caráter. O interessante é que se a gente for para a Bíblia, a gente pode ver que Adão, ele pecou no paraíso. E Jesus, ele não pecou no deserto. Não é o local, e sim é o caráter de cada um. É a essência que nós temos dentro da gente. Se você tem o Senhor Jesus, e avivamento é algo que se torna mais, que é mais, a gente tem que buscar mais para que haja o avivamento. Porque a minha geração é uma geração muito conformada. Por exemplo, as pessoas, você vai à igreja, vai ao culto, onde foi aquele culto maravilhoso, a presença de Deus foi notória, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, e um mês depois ela ainda está falando daquele culto que houve ao mês anterior. Elas estão seguras no que aconteceu, e esquecem que nós temos um Deus que Ele faz nova todas as coisas, que as misericórdias, que todo dia se renova. Então, o avivamento, a gente tem que ter em constância busca. A gente tem que estar buscando a todo tempo o Senhor. E quando falou a respeito de arrependimento, interessante que, olha como é que o povo no Egito, ele sabia, ele já era consciente disso, que em Êxodo capítulo 20, o verso 19 e 20 diz assim: e disseram a Moisés, fala tu convosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo era consciente de que ele pecava, de que se Deus falasse com eles, eles iam morrer. De tamanho poder que eles sabiam que Deus tinha. Então, o avivamento, ele não vai vir através do pecado, por causa do pecado. Interessante é que esses dias as pessoas estavam falando muito a respeito do carnaval. Uns falaram que o coronavírus foi por causa do carnaval, uns falaram que foi porque as escolas de samba botaram Jesus e o diabo, e Jesus perdeu para o diabo. Não foi nada disso, não foi nada disso, mas que Deus não, eu tenho certeza, no meu coração, não estou falando heresia, que aquilo dali, Jesus ele não precisa ser justificado por ninguém, porque ele já é a própria justiça. Aleluia. Mas aquilo dali, como é que o próprio Jesus vai se alegrar com algo que estão escarnecendo, através da palavra dele, escarnecendo dele? Então, é a mesma coisa ao povo. Não deixe que Deus fale conosco, porque senão a gente vai morrer, porque nós somos pecadores. E o avivamento vai vir através do arrependimento da igreja do Senhor. Bom, difícil falar agora nesse momento, depois deles ter falado isso tudo, mas eu estou em concordância com a minha pastora, junto com o Renan também. O avivamento é nítido, que ele vai vir através de um arrependimento, e que, assim, eu quero trazer uma essência do avivamento para mim, é referente à alegria com Deus, a alegria de buscar a Deus, o prazer que você tem com Deus, o prazer de ter um aprendizado com Deus. E principalmente também, o avivamento vai vir através de muita oração. Em 1903, eu acho, Jonathan Edwards, um dos protagonistas que propiciou o avivamento na Nova Inglaterra, ele fez o preparo todo do ambiente, e sabemos que é Deus que vai fazer, sabemos que não tem data marcada, não tem local marcado, é Deus que faz o avivamento. E Jonathan Edwards, ele passou por um tempo de provação, e nesse tempo ele ficou completamente ligado com Deus, e principalmente a vida dele toda baseada em oração. E através da sua oração, naquele país, aconteceu a transformação de vidas. Como o Renan mencionou aqui,
pessoas foram transformadas, pessoas foram libertadas, tiveram uma metanoia na sua vida. Então eu creio e eu acho que o avivamento é por essa linha, é pela questão da metanoia e do arrependimento que a gente tem dos nossos pecados, das nossas falhas e ter uma mudança de mente. Aleluia, glória a Deus. Quer falar? Pode falar. Sim, Lucas, eu separei um artigo aqui, ele dá 5 coisas que acontecem num avivamento. Só vou ler os temas. O avivamento verdadeiro traz consigo o temor de Deus. Amém. Em um avivamento, o arrependimento é o personagem principal. Aleluia. No avivamento, o pecado é odiado e abandonado, e a palavra de Deus é desejada e exaltada. 4. Em um avivamento genuíno, torna-se o prazer do crente buscar a Deus constantemente. E no 5, os crentes tornam-se cheios do Espírito Santo, porque de todas as coisas que acontecem em um avivamento, esta é inevitável. E esse 5º me chamou a atenção, que quando ele fala que é inevitável em um avivamento sermos cheios do Espírito Santo, porque nós estamos mortos no pecado, e só Ele para nos trazer a vida. Aleluia, amém. Só colocar um ponto aqui, o avivamento não é algo emocional. O avivamento é uma reforma de estilo de vida, de comportamento, de como você vai viver a partir depois do avivamento. Entendeu? Então, eu acredito que o avivamento é uma reforma de vida. Aleluia. Assim como o Renan falou, na sua primeira oportunidade de palavra, ele falou que o avivamento ele causa uma transformação social. E isso é uma realidade. Se você for estudar todos os avivamentos, você vai ver que causou uma grande revolução e uma grande transformação na sociedade. Se você estudar o avivamento do país de Gales, o avivamento da Inglaterra, o avivamento de Pensacola, o avivamento de Toronto, o avivamento da Rua Azusa, todos eles causaram uma transformação social. Por isso que eu acredito que nós, como os filhos de Deus, nós precisamos estar inseridos dentro da sociedade e lá dentro ser um protagonista do avivamento. O exemplo, Martin Luther King, ele foi uma grande influência social. Ele foi uma grande influência social e através dele muitas pessoas conseguiram direitos que não tinham nos Estados Unidos. Mas ele era tão influente socialmente que ele não foi apenas homem de Deus dentro da igreja, ele foi homem de Deus na sociedade. E eu creio que isso é um avivamento, uma relevância na sociedade. O reino de Deus, ele precisa ser estabelecido em todos os nichos, em todos os sistemas, em todos os governos, porque o reino de Deus é o único reino inabalável. E isso que você falou realmente é uma realidade. O avivamento, quando acontece verdadeiramente um avivamento, há uma grande transformação social, seja o tráfico que diminui, sejam mais pessoas curadas. Existe um avivamento até, eu não me lembro o local, se eu não me engano foi o avivamento da Inglaterra, que houve um decreto onde os policiais não precisavam mais trabalhar. Por quê? Porque não tinha mais crimes, o registro de crimes era nulo. Então, isso é um verdadeiro avivamento, ele não causa apenas uma revolução dentro da igreja, ele causa uma revolução na sociedade. Até porque... Quer falar, pastor? Não, pode falar. Até porque eu acho que por muito tempo essa palavra foi até um pouco banalizada, ou talvez confundida, que nós acabamos por muito tempo levando avivamento a dons, a mistérios de Deus. Não que a gente é contra, pelo contrário, nós somos uma igreja pentecostal. Mas por muito tempo, até mesmo eu no início da minha caminhada, eu achava que avivamento é quando a pessoa rodava. Eu falei, então eu não sou avivada. Rodava no mistério, falava. Antes de eu ser batizada com o Espírito Santo, eu achava que avivamento é quando as irmãs, eu ia em alguns cultos, alguns trabalhos, né? Por sinal, gosto muito até hoje. Fomos muito nos trabalhos em Xerém, mas eu ficava olhando aquelas irmãs lá de roupão, rodando, e eu falava assim, eu não sou avivada,
porque eu achava que avivamento era aquele pregador que pregava gritando. Eu achava que era isso. Que igreja avivada. Não é, tá? Aleluia. Galera, a gente pede para vocês enviar a pergunta de vocês. Interaja conosco, por favor. A gente está sentindo a tua falta, então esse é um dos meios de Manda matar a aí, saudade. gente. Então, ó, pode bombar de pergunta, galera. Alan, que Ó, pergunta. E antes da gente continuar com a próxima pergunta, a gente queria desejar um parabéns pro Léo que está nos assistindo. Léo, parabéns, Léo meu aqui parceiro. da nossa igreja. Léo, Tá em nos breve. assistindo, mano. Deus abençoe. A gente queria muito te dar um abraço, cara, mas nesse infelizmente... momento- Espírito Santo te abraça aí nesse momento, Léo. Seja Entendeu? abraçado pelo Senhor. Receba isso aí, meu brother. Então, gente, vocês falaram sobre avivamento, que todo avivamento é gerado porque há um arrependimento. E eu queria perguntar a vocês, qual é o princípio de um verdadeiro arrependimento? Posso responder? Fica à vontade. Depois... 2 Coríntios, capítulo 7, e o verso 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a parte A. A parte B diz assim: do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, o princípio do arrependimento significa você, com tristeza, arrependimento profundo dos seus pecados, a ponto de causar tristeza, nos leva a mudar pensamentos e atitudes. A palavra nos diz claramente, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Por quê? Quando você se arrepende, não sei se já aconteceu com vocês, algo que vocês se arrependeram profundamente, que te dá uma tristeza que ao mesmo tempo vem com vergonha, vem com temor. Então, o princípio do arrependimento, ele tem que tem que causar uma tristeza para você não fazer mais isso, não fazer mais tal coisa. A Bíblia diz isso, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Então, se você não sentiu tristeza por aquilo que você se arrependeu, não se arrependeu. Não se arrependeu. Por exemplo, Davi, Salmo 51. Davi diz para o Senhor de tudo aquilo que Davi fez, de tudo que aconteceu, adultério, assassinato, né, o que aconteceu na casa de Davi por omissão de Davi, a ponto de chegar no Salmo 51, ele falou assim: Senhor, pode me tirar tudo. Olha, qual é o homem que chega e fala isso? Senhor, pode me tirar tudo. E olha que Davi era um rei, tinha um reinado, era próspero, tinha um povo que servia ao reinado de Davi. Pode me tirar tudo, Deus, a ponto do homem começar, no arrependimento tão grande, de começar a se lançar no pó, começar a se lançar cinzas, e falou assim: mas não retire de mim o seu espírito. Isso foi o verdadeiro arrependimento, porque ali ele estava falando assim: pode arrancar tudo, minha família, meu reinado, meu trono, meu dinheiro, meu ouro, o povo que me serve, o tamanho exército que tu me deu, Senhor, mas não me tire o teu espírito. O princípio de arrependimento eu vejo assim. Pelo que a senhora falou, me lembrou de Pedro quando nega Jesus, pastor. Sim. E depois que Pedro nega Jesus, ele chora. Nós sabemos que logo após ele é cheio do Espírito Santo em Atos 2, e Pedro nunca mais nega Jesus. Eu acho que um dos princípios do arrependimento é esse. Um arrependimento verdadeiro causa você não errar naquele mesmo erro. Você não cai de novo naquela mesma cilada. João Calvino tem uma frase interessante, que ele diz assim: o arrependimento não é apenas o começo da vida cristã, é a vida cristã. Bom, eu entendo do arrependimento, não tem como se lembrar da vida de Pedro. Pedro e Judas. Tem pessoas que usam como sinônimos arrependimento e remorso, mas são completamente diferentes. O remorso, ele produz morte.
O arrependimento te produz vida. O remorso, ele te aprisiona. E o arrependimento, ele te deixa livre. Uou. Bem, eu trouxe 3 pontos assim, que eu, parado, analisando, eu pensei. 3 áreas que te cobrem para você ter um verdadeiro arrependimento, que são na sua área mental, emocional e na sua atitude. Primeiro ponto, na sua área mental, é a questão do seu reconhecimento do seu erro praticado, do seu pecado praticado. Pedro teve esse reconhecimento, mas Judas também teve esse reconhecimento. O segundo ponto que eu analisei também foi a questão da sua área emocional. A tristeza, como a pastora falou, não existe arrependimento sem choro, sem um choro profundo da alma. A Bíblia relata que Pedro chorou amargamente. Mas também Judas teve tristeza também pelo seu erro. Mas ele não se arrependeu. Mas o grande ponto do questão... É literalmente o arrependimento do mundo. Sim, é o remorso. É o remorso. Então, por isso que eu botei 3 vertentes aqui, 3 pontos para se concretizar o arrependimento. E por último, é a questão da atitude. Porque Pedro, quando ele tem o reconhecimento, quando ele tem a tristeza profunda, ele tem outro ponto, dar meia volta e de ir de encontro com o Pai, e de encontro com Deus, verdadeiramente se arrepender e buscar ao Pai. E Judas não, ele só teve as 2 vertentes aqui, por isso que não concretizou um arrependimento, porque ele só teve o reconhecimento. Quando ele foi lá nos sacerdotes, entregou as moedas, ele teve o reconhecimento do seu erro, teve a tristeza, mas não teve um encontro com o Pai. Então, por isso que é essa a diferença entre remorso e arrependimento. Por isso eu coloco Pedro e Judas, porque Pedro verdadeiramente ele se arrependeu. Então, não tem como você viver um arrependimento sem essas 3 áreas da sua vida: a sua área mental, a sua área emocional e a sua atitude, depois desse arrependimento. Aleluia. Estamos aqui com a primeira pergunta da noite do Emanuel G. de Melo. É o pastor Emanuel. Pastor Emanuel, um abraço, Deus abençoe, cara. O coronavírus tem sido a maior ferramenta de arrependimento atualmente? Eu não acredito, não. Eu também não. Eu acredito que o arrependimento só vem pelo Espírito Santo. Eu acredito que talvez o coronavírus tenha aberto os olhos de muito. De que está começando algo aí que a palavra nos garante. Isso aí. Eu acredito que tenha aberto os olhos de muitos para ver que o nosso dinheiro não é nada, que a nossa porta aberta não é nada, que no final só nos restou a fé. E o quanto nós somos dependentes de Deus. Eu acredito que essa situação está causando isso. Está mostrando ao homem quanto nós somos dependentes de Deus. Mas o arrependimento, para mim, só o Espírito Santo pode causar. Eu estava assistindo uma live hoje de um pastor com um cantor secular. E o próprio cantor, ele falou que está... Ele e a família dele literalmente isolados, ninguém entra, ninguém sai. Um cara milionário... E ele, da sua própria boca, falou assim: agora não tem rico, não tem pobre. Agora, dinheiro não fala nada. Ele falou, o próprio cantor falou para o pastor nessa live. E a verdade é essa. Só que ele, em momento nenhum, o pastor ainda cantou um louvor para ele se emocionou, mas ali não deu para notar nenhum arrependimento dele, porque eu acredito até porque ele estava ali querendo mostrar para os seguidores, milhões de seguidores, que ele ainda estava ali, ainda estava aparecendo, mas como o Renan falou, isso aí não está acontecendo, não tem como acontecer se não tiver Jesus para poder abrir os olhos e a mente da pessoa que... Tirar as escamas dos olhos. Isso aí.
Bom, eu só quero citar aqui uma frase aqui de Thomas Brooks. O arrependimento é o vômito da alma enjoada de tanto pecado. Meu Deus. Então, essa frase aqui mexeu comigo e eu tenho certeza, leva para você, queridos. Vou ler de novo. O arrependimento é o vômito da alma enjoada de tanto pecado. Pode aplaudir de pé aí, igreja. Pode ficar à vontade para aplaudir aí na tua casa aí. Forte. Então, vamos mais uma pergunta aqui. Pergunta do PTK, Patrick Castro. Ele sempre manda essas perguntas aí de 1 quilômetro em média. Vamos ler. A igreja, nós cristãos, precisamos viver em constância? Ou seja, buscar no seu dia a dia sempre a Cristo como se fosse a primeira vez todos os dias? Aprender a ser dependente dele e adorá-lo em constância e não buscar Cristo em apenas momentos? Como pode acontecer hoje por causa desse vírus, que o povo se amedrontou, assim fazendo o povo buscar a Deus por momentos de medo pelo que Deus faz e não pelo que Ele é, podendo não levar a sua constância de adoração e busca ao Pai quando essa pandemia acabar? Bom, Elaine, eu penso de uma forma assim, nós devemos buscar a Deus como se fosse a última vez, como se fosse o nosso último dia, e como fosse buscar pela primeira vez, e aprender, de repente, dele adorá-lo em constância. Tem que buscar sempre. Eu acho que a adoração a Deus, a busca a Deus, é independente do local, então tem que estar a todo instante, né? Nós temos que buscar a Deus, nós temos uma vida, né? Nós temos um trabalho, nós temos uma família para cuidar, mas você também tem que ter o seu lugar de intimidade com Deus. E o que tem acontecido, algumas vezes, eu falo de mim, né? É tanta coisa para fazer no dia a dia, que às vezes, e dia de culto, que às vezes já aconteceu de eu um dia nem levantar e falar, Senhor, obrigado pelo meu dia. Eu levantar e começar o meu dia e eu querer vir buscar a Deus e sentir Deus na igreja. E Deus, Ele não se revela somente na igreja. Ele se revela em qualquer lugar onde está ali um adorador, né? Então, a gente tem que buscá-lo mesmo, independente. Eu acho que o momento está propício para isso, sim. Eu acho que o momento está muito propício para nós buscarmos a Deus, né? Esse momento em qual, literalmente, nós estamos parados e não estamos indo trabalhar, muitos de nós estamos tendo mais tempo, só que o privilégio é de você buscar com a sua família, dentro da sua casa. Eu acho que essa constância está muito ligada ao que eu falei no começo, sobre a gente ter terceirizado a nossa fé por muito tempo, e hoje nos vemos obrigados a fazer aquilo que já deveríamos fazer e a gente não fazia, que era buscar em casa o nosso culto do lar, e o culto aqui de domingo ser simplesmente o complemento da nossa semana. Eu acredito que quem busca a Deus verdadeiramente vai buscar em casa ou aqui dentro. E quem está buscando a Deus hoje por medo simplesmente, só mudou o fator. Era a mesma pessoa que buscava a Deus simplesmente por um bem, ou por uma porta, por dinheiro, ou por uma cura. Só mudou o fator. Agora eu creio que aquele que busca a Deus verdadeiramente, continua buscando em casa, aqui, no trabalho, igual Paulo. Paulo, ele buscava a Deus, estando preso ou não preso. Isso, e a nossa constância, ela é muito importante para a gente continuar firme, né? É um fortalecimento. Eu creio que a nossa busca por Deus, ela tem que ser cada dia mais forte para a gente fortalecer o nosso espírito e não perder para a carne. Se a gente não buscar a Deus constantemente, uma hora a gente vai enfraquecer e a carne vai nos ganhar. E quem busca a Deus somente por causa desse vírus, sinceramente, não busca a Deus. Exatamente, é como se fosse uma mentalidade de consumidor, né? Tá buscando ali e depois que Deus dá a cura desse vírus, depois vai lá e larga, abandona tudo. É uma pista de via dupla. Exatamente. E isso, em relação ao que vocês falaram em constância, eu acho que tem sido um dos maiores problemas da nossa geração. Por quê? A nossa geração está mais preocupada, infelizmente, em ser intensa, mas não ser constante. Em ser intensa nos eventos, ser intensa no profético, mas não ser constante na palavra, não ser constante no ensinamento. E eu creio que, como nós falamos no início,
O embasamento de um avivamento também é a constância. Porque constância é você permanecer naquilo que você falou, naquilo que você aprende, naquilo que você estuda. Eu acho que isso é necessário para uma igreja ser estabelecida sobre a rocha e não sobre a areia. Só colocar um ponto aqui, que a nossa constância, ela não está nas decisões de domingo, e sim nas atitudes da segunda-feira. Uou! A gente vê muitas pessoas buscando a Deus somente em 2 horas de culto, e aonde que a nossa vida tem que ser completamente ligada com Deus, seja ela no domingo, nas 2 horas de culto, seja ela na segunda, na terça, na quarta, e assim por diante, porque quem tem verdadeiramente o Espírito Santo contigo, você é crente, seja na sua casa, na igreja, no meio do seu trabalho, na sua faculdade, e assim seja. Forte. Então, gente, temos mais uma pergunta. Continue mandando sua pergunta, a gente desanima não. A gente quer muito ver a sua pergunta aqui com a gente hoje. É o seguinte, Emily Oliveira. Emily, um beijo, Emily. Bom te ver aqui com a gente nessa live. Vocês acreditam que tudo isso que está despertando cristãos e levando aqueles de pouca fé a descobrir o que é ter fé? Olha, eu acredito que sim, que a Bíblia ela nos diz que se tiver uma fé como um grão de mostarda, se tiver fé, mas a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é só por causa do vírus, porque eu acho que eu vou ser contaminado, porque eu acho que eu vou morrer, ou porque Jesus está voltando. Não. É você ter fé e praticar a sua fé, até mesmo para que a sua fé aumente, né? Deu para entender? Né? Então, por quê? Porque vou te dizer, eu moro em apartamento, então os meus vizinhos, alguns vizinhos, eu nunca ouvi eles colocarem louvores. E com o coronavírus, eu estou ouvindo louvores lá direto. Então, glória a Deus por isso. Porque antes eles ouviam uma outra música, né? Uma música secular. E agora eles estão, então, porque ele vive, então, é o dia inteiro. Ele vai na janela porque ele vive, posso crer no amanhã. Amém. E com isso eles vão, mesmo que seja pequena, eles creem que Jesus vive. E é isso aí, porque mesmo com pouca fé, está despertando, né, independente de ser cristão ou não, né, está despertando para que, nem é um despertamento, é acreditando que tem um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Que pode fazer algo por eles. E isso é muito importante, né? Porque se a pessoa que tem pouca fé, ela começa a exercitar essa fé, é porque ela acredita que Deus ele pode fazer alguma coisa por ela, né? Porque a fé é para isso. Vai ter fé em quem? Para um vizinho que ouvia um pagode, ouvia um funk, hoje está botando um louvor, hoje está ouvindo uma oração na rádio, é porque ele acredita, ele crê, ele tem fé de que tem um Deus que pode mudar a situação. Amém. Eu acredito que não esteja somente levando os de pouca fé a descobrir o que é ter fé, mas sim também mostrando a eles que no final o que vai importar é ter fé. Não somente eles descobrir o que é fé, mas eles verem que no final, nos últimos tempos, no momento de dificuldade, o que vai importar é a nossa fé. Eu acho que muitas vezes nós deixamos nossa fé de lado ou até colocamos a nossa fé em outras coisas, em nosso dinheiro, em nossos bens. E hoje o que nós estamos vendo é o quanto de ricos, milionários estão morrendo por causa disso aí. Isso tem nos mostrado que no final das coisas, o que vai valer é a nossa fé. Porque pior do que pegar essa doença e morrer, é viver sem fé. Amém. Aleluia. Bom, só para relatar um pouco do que a pastora falou e o Renan falou, eu acho que está tendo uma plantação de semente na vida das pessoas. Amém, eu creio. As pessoas que não acreditavam em Deus, ou as pessoas que tinham
pouco conhecimento, que tinha pouca fé, eu creio que está tendo uma plantação de semente, e eu tenho certeza que ao longo do tempo isso vai florescer, e eu tenho certeza que vai dar frutos em conhecimento com Deus, buscando a Deus, de alguma forma está ligado com Deus. Aleluia, glória a Deus. Mais uma pergunta aí, Emílio, para a gente. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui em relação à fé. O que vocês diriam para as pessoas que, nesse momento, estão em meio a essa crise, a esse momento delicado, não só no Brasil, mas eu acho de um padrão mundial? O que vocês diriam para as pessoas que estão desanimadas nesse momento? O que vocês diriam a elas? Como? Repete, por favor. Eu queria saber o que vocês diriam para as pessoas que nesse momento estão desanimadas, já não estão tendo mais fé devido a esse momento de crise, essa crise mundial, esse período, vamos dizer assim, de caos. O que vocês diriam a elas? Qual é a palavra de vocês? Bom, como eu falei aqui, né? A palavra mesmo, ela nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gente, coloca aí na sua televisão, aí nós temos programas, N igrejas, né? Agora esse momento aqui que o Senhor nos proporciona, esse momento dessa live, os cultos online, ora, coloca um louvor. Eu não entendo a palavra, mas lê a si mesmo, vai lá para o Salmos 91, para o Salmo 23, começa a exercitar, não deixa morrer, mesmo que esteja pequena, se acabando, não deixa ela morrer. Creia que Deus, Ele está na sua vida, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família, né? Não deixa o medo tomar a sua vida, porque a palavra mesmo diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Aleluia. E também nos diz que Deus é amor, então Deus, Ele lança fora todo o medo. Então, ora a Deus, fala com Deus da sua maneira, né? Ele te entende, porque Ele é teu Pai, né? Então, não deixa morrer, não deixa acabar. Como eu falei, como a Bíblia diz, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir você se alimentar de um monte de coisa que estão jogando aí no teu WhatsApp, jogando, vai acontecer isso, está acontecendo aquilo, vai acabar daqui. Um homem, um cara aí falou que a nossa quarentena vai durar até setembro. Eu não acredito nisso, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Então, não acreditam no que falam, acreditam aqui, ó. A bússola para a nossa vida, ela é essa, é a palavra de Deus. Então, vai nela, que Deus, Ele vai te garantir vitória em nome de Jesus. Vai falar, Gui? Pode falar aí. Bem. Então, cara, quem está desanimando por causa dessa pandemia, na verdade, né? Cara, Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e não se espera. Talvez hoje você não está vendo solução, talvez hoje você olha para um lado, para o outro, não está vendo saída. Não só devido a esse vírus, mas pensando como vai ser na sua profissão, no seu trabalho, até mesmo em questão de alimentação. O que eu tenho que te dizer é que Deus está no controle, Deus é soberano. Tudo está sob o controle dEle. Ele é Criador do universo. Eu creio. Por mais que isso tudo está acontecendo e parece estar fora do nosso controle, mas está tudo no controle de Deus. Até Satanás está no controle de Deus. Até o poder, entre aspas, de Satanás está sob o controle de Deus. Você acha que esse vírus não vai estar? Então eu quero dizer para você, você tem fé. Mesmo que você não veja a solução hoje, mas Cristo está no controle, Cristo é soberano. A soberania de Deus é imutável, ela não acaba. Amém. Bom, queridos, eu quero esclarecer aqui no texto bíblico, e esse tempo que a gente está vivendo foi vivido na época de Joel, no Antigo Testamento. Passou por uma grande epidemia de gafanhotos naquela nação. Eu vou estar lendo alguns textos, eu gostaria que você meditasse também, junto comigo. Está em Joel 1, e eu vou estar lendo alguns versículos aqui.
Preste atenção, velho. Escute, povo de Judá, já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias ou no tempo de nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos, e que estes falam sobre a geração seguinte. No versículo 13, sacerdotes, vocês que apresentam ofertas no altar, vistam roupas feitas de pano grosseiro e chorem, servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais oferta de alimento e nem vinho. Por fim, no capítulo 2 e no versículo 12, o Senhor Deus diz: mas agora, voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim rasguem o coração. Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês, queridos, é que do que a gente está vivendo, já a palavra de Deus já é um manual para nossas vidas, já aconteceu algo parecido. Então, que você venha meditar na palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nesse momento de caos, nesse momento de tristeza. Se você está aí com a sua família, são e salvos, sigam as orientações do que estão passando para nós, de lavar as mãos, usar álcool em gel, essas coisas todas. Mas saiba que neste momento há mais de 10 mil famílias chorando porque perdeu uma pessoa. Então, não negligencia essas informações do que os nossos governantes estão passando, mas viva com fé em Deus, que eu tenho certeza que Ele vai buscar, que eu tenho certeza que você, buscando a Deus, Ele vai estar te dando uma informação poderosa para que neste momento de caos você possa ter uma oportunidade de transformação, de mudança de vida e de viver em santidade com Deus. Amém. E eu queria perguntar a vocês têm alguma experiência que vocês desejam compartilhar com a galera, em um momento onde vocês achavam que tudo estava perdido, mas bastou aquele pouquinho de fé que você teve no teu coração, aquela fé sincera, e foi suficiente para Deus transformar totalmente o cenário, transformar totalmente o ambiente? Bom, eu tive há uns anos atrás, né, praticamente 19 anos atrás, quando você tinha 1 ano, e o médico diagnosticou você com meningite. E ali nós saímos do hospital ali de Mesquita, né, para um hospital ali atrás do Caju de doenças infecto-contagiosas para fazer o exame de meningite. O Lucas tinha 1 ano de idade, né, era 1 ano mais ou menos, e nós fomos ali e o pastor Wagner, teu pai na frente, eu, minha mãe e minha sogra atrás e você no meu colo. E ali eu confesso que o teu pai assinou um termo, né, de responsabilidade, porque a gente não queria a ambulância demorar, nós levamos isso, era madrugada, Caju, tiroteio, vocês imaginam o cenário. Era um cenário ainda de desesperador pela situação e pelo cenário geográfico do local. O local era horrível. O hospital parecia uma mansão assombrada. Tudo escuro, chegamos lá, o médico falou assim, nós vamos entrar com ele e vamos tirar o líquido da espinha. Eu confesso que o trajeto de Mesquita até ali o Caju foi desesperador. Foi desesperador, porque a médica confirmou que você estava com meningite. Então, ficamos apavorados. E eu não quis nem saber do risco que nós tínhamos de ser contaminados também, né? Então, ali o pastor Wagner, eu lembro que ele botou um louvor, na época da Shirley Carvalhais, que eu não lembro o nome, que ele falava assim, que Deus, Ele cura... E conforme o louvor ia tocando, Deus cura câncer, Deus cura lepra, Deus cura... A música era que Deus curava todas as enfermidades e que Ele ainda era Deus. E dali, o medo, a fé, porque, querendo ou não, o momento difícil, se a gente não tiver controle, ele abafa a fé.
Ele esconde a fé. Verdade. A verdade é essa, ele esconde, porque o desespero vem. E como mãe, o desespero falou mais alto. Mas só conforme ele foi colocando aquele louvor, a fé, a confiança, Deus falando que ele cura, ele cura, ele cura. Eu fui entendendo, eu falei assim, poxa, a médica deu um diagnóstico. Mas quem tem o poder de dar um diagnóstico ou até mesmo curar, somente Deus. E quando nós chegamos ali, o desespero, ele ainda ficou maior ainda, que o médico falou assim, não pode entrar ninguém, ele tinha 1 ano e pouco. Entrou com ele para tirar um líquido da espinha, né? Para quem sabe aqueles exames, tira o líquido da espinha. E aquele desespero, aqueles momentos que eu não lembro o tempo, mas e o Sérgio, calma, filha, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, dá tudo certo. E o médico vem e fala assim, qual foi a louca, né? A palavra dele foi essa, eu lembro como se fosse, que disse que essa criança tem meningite. Essa criança não tem nada. Glória a Deus. Se no diagnóstico que ela deu, ele tinha meningite, no trajeto de Mesquita até o Caju, Deus operou um milagre, e eu creio que através daquele louvor, Aleluia. foi uma experiência muito forte, não para mim, como para o pastor também, muito grande, que nós tivemos com Deus. Aleluia. E mais uma pergunta aqui, alusionada à fé. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, já já a gente vai fazer a pergunta do Léo, a gente não esqueceu de você não, Léozinho, tamo junto, brother. E eu também queria relembrar vocês, coloque o pedido de oração de vocês, não esqueçam, no final vamos fazer um momento profético, como a gente sempre faz, então coloque o pedido de oração por quem você acha que está precisando de oração, por sua vida, se você está enfermo, coloque aqui que a gente precisa orar por você, tá bom? E eu queria fazer uma pergunta a vocês, como viver o sobrenatural de uma forma natural? Assim, eu creio que há um sobrenatural para a gente viver. É uma vida em santidade. O sobrenatural, para mim, é uma vida em santidade. Por que eu estou dizendo isso? Em Gênesis 8:21, vai dizer que o coração do homem é mau, inclinado para o mal. E a nossa natureza é má. A nossa natureza é pecaminosa, é depravada devido ao pecado de Adão que nós herdamos. Então, o nosso normal, a nossa natureza é o pecado, é viver na prática do pecado. É ter uma natureza decaída para o pecado. Então, desde que o Espírito Santo faça uma obra em minha vida, eu reconheço meus erros, eu começo a ter uma vida em santidade, eu estou vivendo de uma forma sobrenatural. Porque o sobrenatural nada mais é do que algo que passa o normal. E o nosso normal é viver uma vida pecaminosa, longe de Cristo. Porque a nossa carne ela nunca vai escolher a Cristo, a nossa carne. A nossa carne é má, é pecaminosa, é caída para o mal. Nossa carne não quer que a gente ore, a nossa carne não quer que a gente esteja aqui hoje, a nossa carne não quer que a gente venha ler a palavra. Então, a vida em santidade, uma vida com Deus, para mim é um sobrenatural. Para mim é isso, viver o sobrenatural é viver uma vida em santidade, seguindo os seus preceitos, os seus mandamentos, as suas vontades, porque vai completamente contra a nossa natureza adâmica que existe dentro de nós. Aleluia. Show. Eu só queria complementar, minha linha de raciocínio é a mesma do Renan. Como eu disse, o sobrenatural é viver além do natural. E queria acrescentar, eu coloquei como 3 pontos também para a gente viver o sobrenatural de forma natural. O Renan falou do primeiro ponto, que é viver em santidade. O segundo ponto que eu concordo também era andar em harmonia e amor ao próximo. E o terceiro ponto é viver em honestidade, é dar um testemunho às pessoas que estão de fora, que você venha ter um testemunho plausível para as pessoas que estão te olhando de fora e que venha literalmente ver, ali há um homem de Deus, ali há um homem verdadeiramente voltado para os princípios de Deus. Então, essa é a conclusão que eu queria fechar junto com a do Renan também. Eu também concordo, né? Mas, assim, eu estava vendo em casa, no texto bíblico, né? Como viver o sobrenatural de uma forma natural. A gente pode entender que sobrenatural é algo além do natural. Então, a palavra nos diz em Mateus, capítulo 14, a partir dos versículos 24 e 32, depois você lê na sua casa,
onde os discípulos estavam em alto mar. Eles foram pescar. E a Bíblia diz que, de repente, começou a vir um vento muito forte, né? E quando eles olharam para o mar, eles avistaram Jesus. Só que eles não reconheceram Jesus. Eles começaram a ver, será que é um fantasma, né? E Jesus pega e fala para eles, não, sou eu. E Pedro, um homem natural, o próprio Pedro falou assim, Jesus, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir contigo, me faz andar sobre as águas. E Jesus falou assim, então vem, Pedro. Então Pedro saiu do natural do seu barco para viver o sobrenatural com Jesus sobre as águas. Tremendo isso. Isso é muito forte. Pedro, ele quis ter uma experiência sobrenatural com Deus. Eu concordo plenamente isso com vocês. Mas a Bíblia nos diz algo, a esse texto que diz assim, que ele foi, quando Pedro ele caminha sobre as águas, ele confia, e confiando em Jesus, e no sobrenatural de viver com Jesus. Porque ali foi uma experiência dele de sobrenatural, face a face com Jesus. Não é? Só que, olha o interessante, por um momento ele duvidou daquilo, a ponto dele afundar. E quem estava ali para socorrer? Jesus. Por um momento dele viver o sobrenatural, ele duvidou do sobrenatural. É o que tem acontecido hoje. Será que é Deus mesmo? Será que é Jesus que está falando mesmo? Será que é Jesus que está usando o vaso mesmo? Estão duvidando do sobrenatural. Estão duvidando, Renan, que Jesus hoje ainda cura. Estão duvidando que Jesus ainda muda a história. Estão duvidando que Deus não pode libertar o marido das drogas. Estão duvidando que Deus não liberta mais o homossexual. Estão duvidando porque isso é sobrenatural. O sobrenatural de Deus. Estão duvidando. Foi o momento de Pedro. Pedro, ele experimentou do sobrenatural. Gente, imagina que experiência é aquela daquele homem andar sobre as águas. De ir de encontro ao mestre. Tu quer, Pedro? Olha que interessante, Senhor, se for o Senhor, me faz eu andar sobre as águas. Tu quer, tu acredita? Então vem. Gente, crê que o sobrenatural de Deus está sobre a tua vida. Crê que Deus ainda hoje o sobrenatural, gente, é para viver o sobrenatural hoje, nesse momento, em nome de Jesus. Eu acredito que essa questão de viver o sobrenatural de uma forma natural é um estilo de vida onde Deus nos chamou para viver. Mas para que isso venha acontecer é necessário nós estarmos sensíveis e disponíveis a Ele. Sensíveis que eu falo numa vida de relacionamento e disponíveis decidir abrir mão das suas vontades, do seu ego, do seu orgulho e viver debaixo literalmente da vontade dEle para as nossas vidas. Eu creio que Deus chamou todos nós para nós vivermos esse estilo de vida, um estilo de vida sobrenatural de uma forma natural. Você pode manifestar o sobrenatural de Deus através da sua vida, na sua escola, no seu trabalho, no seu dia a dia, mas tem muitas pessoas que não conseguem isso porque não enxergam nela potencial, porque não enxergam nela um potencial para fazer isso, sendo que não se trata de potencial, se trata de voluntariedade. Se você abrir o seu coração e falar, Deus me usa de uma forma sobrenatural, brother, eu imagino o sorriso de Deus nesse momento falando, eu posso contar com mais um filho para isso. Só para fechar, eu vou contar uma experiência. Cerca de alguns anos atrás, rolou um evangelismo aqui na igreja, né, ali na rua. E eu lembro que tinha uma galera aqui, mano, que não curtia muito, vinha para a igreja mais como um clube social, né? Uma galera que... E hoje a galera, graças a Deus, é uma galera que está bem firme na presença de Deus. E a gente fez alguns grupos. E o grupo que saiu nesse dia fui eu, Isaac deve estar me escutando, Patrick Fulgêncio, meu brother, amo muito, e Eduardo Patrocínio. E eu lembro que a gente foi sair para evangelizar e tinha uns grupos na praça, tinha uns grupos em algumas ruas, e a gente foi evangelizar e a gente viu um mendigo porque a gente tinha vergonha de evangelizar para os outros. A gente falou, vamos evangelizar o mendigo. Então a gente foi evangelizar o mendigo e fazer uma oração por ele. Sendo que, brother, por incrível que pareça, o mendigo ele caiu endemoniado, possesso na nossa frente.
E foi engraçado porque todo mundo ficou desesperado. E eu lembro que a gente, caramba, chama o Renan, brother, chama o Renan. Foi um brother lá correndo chamar o Renan. Renan veio, ajudou a gente em oração. Graças a Deus, aquele homem foi liberto. E aquele homem, ele saiu livre. Eu creio que Deus operou um milagre na vida daquele homem. Mas eu fiquei pensando outro dia, cara, só bastou a gente nos posicionar e falar: Deus, me usa. Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou disponível. Muitas das vezes, o maior problema da minha geração é que a gente é ansioso em querer alguma coisa e ocioso em lutar por ela. A gente é ansioso em querer uma mudança, mas a gente é ocioso em nos posicionar para ser essa mudança. A gente é ansioso em apontar, mas a gente é ocioso em abraçar. Entenda uma coisa. Eu falo isso que eu me incluo nisso também, nós precisamos, não de frases de efeito, nós precisamos ser o efeito da frase. Nós não precisamos de causa para ter as soluções, nós precisamos ser a solução antes da causa. Então eu creio que nós vivemos um estilo de vida sobrenatural, de uma forma natural no nosso dia a dia. Basta a gente apenas abrir o nosso coração e falar: Jesus, me usa. Jesus, eu estou aqui. Jesus, me usa. Mas para que isso venha acontecer também, é necessário uma vida de relacionamento no secreto. Pastor Elaine, vai falar? Não, eu esqueci. É aquela situação, né, Lucas? Para estar disponível, não basta só estar disponível, é preciso ter uma vida reta. É preciso ter uma vida de santidade para que Ele venha também nos usar, né, cara? E outra, é saber que estar disponível para Deus é abrir mão de algumas coisas que temos que abrir. Porque, afinal, o discipulado, ele te custa tudo, né, mano? O discipulado te custa você largar as suas redes, você largar algumas coisas que você acha necessária para você e viver debaixo daquilo que Deus realmente designou para você. O ID gera perdas, entre aspas. Equibalo, mano, equibalo. Chutados para fora, sem direito volta. de volta. Galera, a gente vai ler mais uma pergunta aqui, mas enquanto a gente vai lendo essa pergunta, a gente queria te convidar, mano, coloque seu pedido de oração. Você que precisa de uma cura, eu sinto no meu coração aqui, meu coração está queimando a orar por cura. Você que está com uma dor de cabeça, uma dor nas costas, enquanto a gente vai fazendo essa última pergunta aqui e respondendo, eu queria convidar você a se reunir com a sua família, em frente ao seu celular, à sua televisão, porque iremos fazer um momento profético. Amém? E a última pergunta aqui é do Alan Ferraz. Alan, meu brother. 3 perguntas. Bom te ver, mano. Tem mais 2 perguntas? Glória a Deus, aleluia. Não é exatamente uma pergunta. Eu só gostaria que no final vocês deixassem algumas dicas de pregações, louvores, filmes ou até mesmo páginas de internet para que possam nos ajudar nessa quarentena. Nós jovens temos tentado nos distrair com muitas coisas nesses dias, mas eu creio que se distrair com o que for nos edificar, certamente não será um tempo perdido. Exatamente, brother. Muito boas palavras, mano. Deus abençoe. Vocês têm alguma dica de livro? Pode ser livro, Cara, a live, o culto. Aí, pastor Sérgio falou a isca de Satanás. Eu, particularmente, acabei de ler agora os atributos de Deus. Assim, filme e louvor, eu não sou meio fraco. Tem um livro que vai ajudar muito no que a gente está vivendo hoje, Debaixo das Suas Asas. Vai te Alan, quero te dar uma dica também em relação à pregação. Ouve isso, Paul Walsh, pregação chocante. Foi algo que transformou minha vida. Ele só pegar internacional. Ele falou só inglês hoje, brother. Ele só falou inglês. Filme tem superação, tem Quarto de Guerra, Quarto Deus de não está Guerra, morto. Deus não está morto, 1, 2 e 3. Até o último homem. Até o último homem, Mano, sensacional. Eu já vi, quero assistir novamente, que vale a pena. Essa pergunta do Alan, Lucas, é interessante, que até mesmo nós temos que ter cuidado com o que nos alimentamos hoje na rede social. Verdade. Cara, assim, como filme, louvor, não sou muito ligado. Agora, pregadores que eu gosto muito, escuto muito. Pô, Pastor Lipão da Onda Dura. Pastor Lipão da Onda Dura. Gosto muito de José Mabessa, Hernandes Lopes. Pô, Nicodemos.
tenho certeza que Pastor você... Sérgio Baldino tem Ô! no YouTube, tem pregações No YouTube. dele. A show live de da bola. nossa igreja, mano. A live da nossa igreja está Ó, salva. Tem de muitas livro. pregações da nossa página. Volta lá que Deus vai continuar falando Ó, com você. Eu tenho certeza que se você escutar essa galera que estamos falando aqui, você vai ser muito edificado, sim, cara. sim. De livro, mano, Sem Medo de Deus, Drummond Lacerda. Quem indicou ele pro meu pai, e eu roubei esse livro do meu pai, é pastor André, lá dos Estados Unidos. Deve estar nos assistindo, então um abraço, pastor André, família. Ele enviou pro meu pai, eu tive a oportunidade de ler Sem Medo de Deus, um livro incrível. Se você quiser, mano, dá um toque no WhatsApp, manda uma mensagem aí, que a gente dá um jeito de te entregar para você ler. E Lucas, só o Alan falou de uma página. Voltemos ao Evangelho. oh, aleluia. Pode seguir esse blog, essa página aí que vocês não vão se arrependerem. Voltemos ao Evangelho. Tem muito artigo do John Pipe, Paul Walsh, desses outros caras feras aí. Vamos lá. Última pergunta, Francis Silva, meu cunhado. Tamo junto, irmão, bom te ver. Sim. É, ursinho carinhoso. O mundo já passou por tantas outras enfermidades, como a Primeira e Segunda Guerra, gripe espanhola, ebola e tantas outras que ceifaram tantas vidas. Agora o coronavírus, que se espalha muito mais rápido, que está ceifando vidas cada dia mais e mais. Seria esse um sinal de que muitas coisas piores estão por vir em tão pouco intervalo de tempo? Eu acho que sim, porque até mesmo para se cumprir o que está na Bíblia, né, cara? Que quando o anticristo surgir, o mundo vai estar uma calamidade, ele vai estar chegando, entre aspas, com a solução. Então, particularmente, eu não acredito, o mundo vai melhorar. Eu não sou dessa tese, eu não sigo essa linha. Aí Eu as creio que, pessoas falam que nós infelizmente, somos pessimistas. Não é, gente. é a palavra de Deus. Eu creio que, infelizmente, a tendência é cada dia mais surgindo outras gripes, guerras, Jesus diz. até chegar um ponto que as pessoas vão olhar aí agora, e vai surgir o anticristo com a solução, entre aspas, onde ele vai governar. Jesus Então, eu creio até que diz, isso é bíblico. Jesus até diz, no mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, mano, independente daquilo que aconteça, Primeira, Segunda Guerra Mundial, gripe espanhola, se você estiver firmado em Jesus, mano, cara, você vai conseguir passar por todos esses problemas, porque como está escrito em Romanos, em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, mano, independente do problema que está no mundo, se você estiver embasado nele, estiver embasado na palavra dele, ligado com ele, automaticamente esses problemas, eles vão passar e não vão te causar dano. Por quê? Porque ele venceu o mundo, e quando você está nele, você consegue vencer também. Porque como eu falei na minha palavra, numa palavra que eu dei ontem na live de manhã, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Ataques vão ter, porque a gente ameaça o sistema. Jesus ele foi morto porque ele ameaçava o sistema. Porque a verdade que está em nós revela a mentira do mundo. Nós ameaçamos o sistema. Então, o inimigo, ele vai se levantar cada vez mais. Mas tem de bom ânimo, mano, porque quando você está em Cristo, você pode sim vencer o mundo, todos nós. Porque em Cristo, nós somos mais que vencedores. Amém. Tem mais ali? Vai falar? Ó, Juan Azevedo. Quando a gente volta para Jesus, a gente aceita Ele ou Ele que aceita a gente? Vai lá, Guizão. Bom, na verdade, é Ele que nos aceita, né? Porque a gente não tem nem esse direito de aceitar a Jesus. Nós, como já falamos aqui, a nossa natureza já inclina para o mal. E nós nem temos esse direito de chegar e falar se a gente pode ou não aceitar a Jesus. Na verdade, é Ele que nos aceita. A Bíblia diz isso, né? Não foi Ele que não foi nós que o escolheu. Ele que nos escolheu primeiro. Até mesmo porque quando você vem à frente aceitar Jesus, você está reconhecendo diante dos homens, né? Você está reconhecendo Jesus como seu Salvador. Confissão de fé. É uma confissão, mas Ele que nos escolheu primeiro. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar, né? Eu creio também dessa forma, que nós não aceitamos Jesus, até porque nós estamos mortos no pecado. E morto não tem escolha, morto é morto. Se não houver uma obra na nossa vida do Espírito Santo, nós não somos capazes de
vamos dizer, entre aspas, reconhecê-lo como nosso verdadeiro Salvador. Então, para a gente, entre aspas, aceitá-lo, é porque já houve uma obra dele em nossas vidas que tirou a venda dos nossos olhos, nos mostrou o quanto nós somos depravados, pecadores, maus, e que sem ele nós não somos nada. Então, para a gente ir até ele, é porque ele veio até nós primeiro. A hora foi. Aleluia. Falar alguma coisa, Guizão? Não? Show de bola? Então, galera, a gente vai te dar alguns minutos aí para você se reunir com a sua família. Daqui a pouco nós vamos fazer um momento profético de oração. Enquanto você vai se reunindo aí com a sua família, eu queria fazer uma pergunta a vocês, a mesma pergunta que eu fiz para o pastor Sérgio na última live que nós tivemos na sexta-feira aqui, no último tempo de mesa. Qual é a ideia, qual é a dica que vocês dão para a galera aproveitar esse tempo de isolamento para se aproximar mais de Deus? O que vocês dizem para a galera, as dicas para elas permanecerem e se aproximarem mais e não terem medo desse momento tão caótico que vive o mundo? Separe um tempo para a família e um tempo para Deus. Até mesmo porque aqueles que buscam, ele vai achar. E quando acha, o medo não vai afetar, não vai chegar, né? Então, separa um momento para Deus, né? Como a palavra diz, entra para o quarto, feche a porta, né? E ora, busque a Deus, a intimidade do teu Pai, que Ele vai te ouvir e também vai te responder. Assim, se possível, montar um cronograma, cara, do seu dia, separando por parte seu momento de adoração, seu momento de busca, de estudo da palavra, o momento de estar com a família, até porque, querendo ou não, infelizmente, temos muito tempo vago agora, né? Então, quem trabalhava de 7 às 5, use esse tempo para estar buscando o Senhor, orando, jejuando, estudando a palavra. Que só assim, só nesse, vamos dizer, tripé, podemos chegar mais próximo dele. Oração, jejum e estudo da palavra. Só assim que podemos nos aproximar de Deus. Bom, tempo, a gente pode dizer que não... Tempo é lixo, como a gente fala. Que temos para adorá-lo, buscá-lo e, claro, aprender com ele. Eu até mesmo, um tempo atrás, eu falava com o Renan, pô, cara, não tenho tempo de estar lendo, de buscar Deus por conta do trabalho. Falava. E aconteceu que... Não, mas o que eu falava? Não, fala o que eu falava para você. Deus vai te dar tempo, que Deus vai te dar tempo. E acabou que as desculpas que eu usava para não, muitas das vezes, não buscar a Deus, para não ler a palavra de Deus, acabei ficando desempregado. Agora tá cheio de tempo. E fiquei com bastante tempo para conhecê-lo. A quarentena é culpa do Guilherme, galera. Vocês sabem, né? A quarentena é culpa do Guilherme. Mas, na verdade, esse tempo que eu fiquei desempregado aí, eu acho que foi um grande crescimento na minha vida espiritual, até mesmo profissional, no meu relacionamento com a minha esposa, com a minha família, e eu creio que foi de bastante aprendizado. E agora que a gente está tendo esse tempo aí, forçadamente por conta desse vírus, aproveite esse momento, como falaram aqui, para estar principalmente ligado com Deus, aprender mais de Deus, desejar a Deus verdadeiramente, amá-lo Ele de todas as suas forças e estar com a sua família, fazer coisas que você nunca fez, se divertir com a sua família dentro da tua própria casa e, claro, não deixando de descumprir as normas que os nossos governantes têm passado para nós. Muito bom, fique em casa. Fique Lu, em casa, galera. Eu escutei uma frase, para a gente encerrar, que um técnico de segurança falou isso para mim, eu guardei para a minha vida. Ele falou, cara, eu não vou falar que tua segurança é prioridade aqui, porque prioridade muda. Agora sua segurança é prioridade, mas daqui a pouco você beber água vai ser sua prioridade, você pode descuidar com a sua segurança. Cara, eu carreguei isso para a minha vida espiritual. Não coloque Deus somente como tua prioridade, bote Deus como tudo, como seu tudo, porque prioridade muda, e isso às vezes acontece com a gente. Deus, muitas vezes, é a nossa prioridade num domingo à noite, mas segunda de manhã Ele não é mais nossa prioridade e acabamos agindo de outra forma. Que Deus seja o topo, seja tudo, e as outras coisas são só consequência. Quando Deus é tudo para você, tudo que você fizer, tudo que naquele momento for sua prioridade, Deus vai estar incluso nele.
Tem que ser um estilo de vida, né? Perguntaram para o Billy Graham quantas vezes ele orava por dia. Ele simplesmente falou, uma vez. Eu começo dando a paz do Senhor de manhã e à noite eu termino com amém. Então, é isso daí. É extremamente você ter uma vida ligada com Deus. Seja no seu trabalho, na sua casa, na igreja, com seus amigos e além mais. Eu aprendi com a minha avó, ela já partiu para o Senhor. A minha avó, ela morreu com 92 anos, e com 92 anos ela estava lendo a Bíblia pela 5ª vez. A minha avó, as orações dela não eram menos de 3 horas, a ponto da minha mãe mandar ela ir dormir. Porque aí eu falava, vó, por que a senhora, eu não entendi, eu falei, por que a senhora ora antes? Ela falou assim, porque é a necessidade da minha alma. A minha alma necessita orar e buscar a Deus. Então, quando isso é a nossa necessidade de buscar a Deus, a gente busca incessantemente. Lucão. E para fechar, galera, queria convidar nesse tempo de isolamento você aproveitar ao máximo também o seu tempo com a sua família, na sua casa. Eu vi uma postagem no Instagram, muito interessante, que eu até tirei print aqui e me marcou muito. A postagem está dizendo o seguinte: no último mês, 150 mil pessoas se juntaram com o propósito de serem enviados. Eu fui uma delas. Uma nação disse, envia-me. Então o Senhor atendeu nossas orações e nos enviou para nossos lares. Pedimos às nações, Ele nos deu a nossa casa. Clamamos por avivamento, Ele nos fez família. Esse é o seu modo. Então, galera, aproveite esse tempo em família. Seja um pastor para sua mãe que não conhece Jesus, seja um pastor para o seu pai que não conhece Jesus, e assim vice-versa. Seja o discipulador do seu filho, aproveite esse tempo com ele, para sentar com ele, conversar com ele, brincar com ele, porque eu creio que isso é uma forma de pregar o Evangelho. Então aproveite o seu tempo em família, se aproxime daqueles que são seus. E como o Guilherme falou, vamos respeitar as normas do governo. Vamos ficar em casa. O Ministério da Saúde advertiu, vamos acatar. Não depende só de nós, não depende de uma pessoa, não, depende de todos juntos. E às vezes a doença não vai te afetar, mano, mas vai afetar algum idoso da tua comunidade, algum familiar seu. Então, por favor, vamos ficar em casa respeitando as normas do governo e tendo fé e não tendo medo, porque eu creio que isso vai passar logo. Vocês estão vendo a gente assim, muitas vezes aqui fazendo culto na igreja, literalmente para abençoar a sua vida, né? Já que você não está podendo vir à igreja. Então, tem pessoas que estão colocando comentários aí, que é para a gente ficar dentro de casa. Nós estamos dentro de casa. A gente só sai de casa, entra para a igreja e depois volta para casa. Ninguém aqui sai de carro. A gente está vindo aqui, literalmente, amanhã eu quero também te convidar, às 19h30, culto da família online, tá? Na quinta-feira também, culto online. E em breve eu creio que isso tudo vai passar, nós vamos estar novamente reunidos para adorar o Senhor. Mas eu quero desde já dizer a você que nós estamos vindo aqui para abençoar a sua vida. Nós queríamos que o povo estivesse aqui, mas como não pode, Deus nos deu essa arma, Deus nos deu a sabedoria, despertou o pastor de fazermos esses cultos online para abençoar a tua vida. Não estamos aqui porque queremos, estamos obedecendo sim as normas, dentro de casa, saímos só para o necessário, mercado, eu pelo menos saio para o mercado, vou, compro para minha mãe, e depois temos aqui todas as seguranças, álcool gel, os microfones são higienizados, quando a gente chega aqui tem luva, higienizamos mesa de som, microfones, cadeiras, tudo, então não estamos aqui de brincadeira, tá bom, meu querido? Aleluia. Vamos orar, galera? Põe o seu pedido de oração aí, por favor. Nesse momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Todos aqui nós vamos orar. Eu quero convidar nesse momento a você levar o seu pensamento dos céus. Aleluia, Pai. Você não entrou nessa live para ver um debate, você não entrou nessa live para ver apenas algumas pessoas falando sobre alguns determinados assuntos, não. Você entrou nessa live porque Deus ele quer ter um encontro verdadeiro contigo. Amém. Independente de ser numa sala de casa, num quarto escuro, no leito de hospital, na sala de um trabalho.
Hoje o Pai, Ele deseja te encontrar de uma forma furiosa e revelar o amor dEle na sua vida. Hoje o Pai, Ele deseja te abraçar com conforto em meio ao caos. E eu profetizo agora que o amor que lança fora todo medo vem invadir a sua casa. Que o amor que lança fora todo medo vem invadir sua família. Que o amor que lança fora todo medo nesse momento possa invadir o seu coração. Em nome de Jesus. Nenhum momento de crise vai definir quem você é. As promessas de Deus, ela permanece independente dos momentos. Então feche teus olhos. Vamos orar nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a Você Dona que fala em Edna, línguas, Senhor. comece a fluir Deus. no Espírito nesse Em momento. nome de Jesus. A pastora Elaine vai orar nesse momento, mas você vai orar na sua casa. Eleve sua voz nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós pedimos, Pai querido, que o Senhor visite a Dona Edna, Senhor, a sua família. Pai, em nome de Jesus, vai abençoando a vida dela, Pai querido. Toma, Senhor, a Tatiane Rodrigues também tem pedido, Senhor, pela família Rodrigues, libertação de vícios. O André, Pai querido, pede oração por ele. Abençoa o André nesse momento. Espírito Santo, em nome de Jesus, toma a Cláudia, que administra, trabalha numa clínica na área de saúde, que corre risco, que nenhum mal chegará sobre ti, Cláudia, porque Deus está te guardando. A Fran Lira, que pede sobre a casa dela, a família dela, que seja tocada agora em nome de Jesus. Senhor, que a tua mão esteja sobre cada um, Senhor, sobre a Luz, Zarte, oração pela coluna, em nome de Jesus. Lu, receba a cura nessa noite, em nome de Jesus. Oração pela casa da Jaqueline Santos, Senhor, abençoa a vida dela, da família dela, em nome de Jesus. Espírito Santo, abençoa, Senhor, a vida da Meire, que está internada com câncer. Senhor, vai visitando agora aquele leito, vai repreendendo agora todo o mal. Santo Deus. Câncer seja agora dissipado do corpo da Meire, em nome de Jesus. Toma o Leonardo, toma a família dele, Pai querido, que tem grau de risco. Senhor, nenhum mal chegará à tua tenda, praga alguma chegará sobre a tua família, porque a mão do Senhor está com cada um. Senhor, repreenda agora toda a ansiedade da vida da Fátima, em nome de Jesus. Senhor, repreenda todo o mal sobre a vida dela. Senhor, eu quero te pedir, Pai querido, visita o interior da tua filha agora, o emocional dela, que essa crise não vai mais abalar, porque ela crê em ti, ó Pai querido. A cada família, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, Pai querido, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar, que nenhum mal venha chegar sobre a vida da família da Marina, que nenhum mal venha chegar sobre as nossas famílias. Senhor, em nome de Jesus, queremos entregar os médicos, os enfermeiros, que estão, Senhor, na frente, literalmente, de batalha. Pai, em nome de Jesus, vai abençoando, vai dissipando agora, Senhor, todo o mal, não somente no Brasil, mas em toda a face da terra. Da onde esse vírus veio, ele voltará em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba nessa noite, Rosileia, o toque do Espírito Santo, repreendendo toda a ansiedade. Senhor, abençoa a família da Fabiana, abençoa cada família nessa noite, Pai querido. Eu te peço, Pai, toma nossa nação. Toma, Senhor, em nome de Jesus, dê sabedoria aos políticos que governam a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, abençoa nessa noite a cada trabalhador. Não permita que percam seus empregos. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o provedor. Tu és o provedor, Senhor, de cada família. Não permita, Espírito Santo, pelo contrário, que venhamos viver dias de fartura, dias de bonança, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor é conosco, Pai querido. Por isso nós abençoamos a cada um que esteve conosco, Senhor, nessa live, a cada um que deixou seu comentário, seu pedido de oração. Receba a paz de Cristo aí na sua casa, que o verdadeiro amor dele lança fora agora todo medo. Todo medo, em nome de Jesus, seja lançado fora. Eu peço agora ao Espírito Santo que entre na tua casa e faça morada na tua casa. Que entre na tua vida e faça morada na tua vida. Em nome de Jesus, porque você é eleito. Você é geração eleita. Você é dele, você é filho, você não é bastardo. Em nome de Jesus, o Senhor vem abençoar
a cada família, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Você que tem uma enfermidade nesse momento, eu quero convidar você a botar a mão sobre a sua enfermidade. O Renan vai estar orando por cura nesse momento. Eu quero convidar você que tem dor de cabeça, coloque a mão sobre a sua cabeça. Você que tem dores nas costas, coloque a mão sobre as suas costas. Você que tem um membro maior que o outro, coloque a mão sobre esse membro. Nesse momento eu creio que como um vento impetuoso em Atos 2 foi soprado naquele local, vai ser soprado na sua casa e cura vai ser gerada. Aleluia! Oh, soberano Deus e eterno Pai, Rei dos Reis, Santo dos Santos, o Deus da cura, Pai amado, médico dos médicos, Senhor, eu venho te clamar, Senhor, que o Senhor venha visitar todos agora, todos aqueles que estão, Senhor, com uma enfermidade, não somente, Senhor, com esse vírus, Pai amado, mas com câncer, com AIDS, Pai amado, Senhor, com qualquer enfermidade, eu venho clamar, Senhor, que o Senhor venha visitar cada um agora, Pai. Venha derramar cura sobre a vida de cada um, Pai amado. Que o Senhor venha tocar da cabeça, as plantas dos pés. Venha jogar por terra toda enfermidade, todo plano de Satanás, toda artimanha de Satanás para ceifar vidas. Espírito Santo, eu venho te clamar que o Senhor venha jogar por terra, Pai. Que Satanás venha sair frustrados com os planos dele, Pai. Que, Senhor, depois desse tempo, Senhor, testemunhos, Pai amado, venham ser contados, Senhor. Que depois desse tempo de quarentena, louvores venham ser entoados a Ti, Pai amado, Senhor. Que pessoas venham contar testemunho através desses testemunhos. Pessoas venham ver como é maravilhosa a Tua graça, a Tua obra e a Tua misericórdia, Pai. Visita cada um, Senhor. Senhor, cubra cada um com o Teu sangue, Pai amado. Em cada lar, Senhor. Bote a marca do sangue do Cordeiro, Pai, que o mal não venha entrar, a enfermidade não venha entrar, Pai amado. Guarde todas as famílias, toda a família triunfante, Pai amado. Eu venho te pedir, o Senhor guarde debaixo de Tuas asas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Você que nesse momento está se sentindo cansado e sobrecarregado. Você que é cristão e entende que está se sentindo afastado nesse momento. Eu quero convidar você a botar a mão no seu coração. Você que quer receber nesse momento o fogo do Espírito Santo. Eu não oro por uma emoção, não. Eu oro literalmente para que o Espírito Santo de Deus venha invadir a sua vida. Eu quero convidar você a botar a mão sobre o seu coração, que o Guilherme vai orar nesse momento. E eu creio que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai invadir o seu coração. E o seu coração vai ser completamente incendiado. Pai, continuando na sua presença, Pai, e te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, ó Pai. Neste momento, Pai, eu venho te pedir por pessoas aqui, Pai, que venham estar sentindo algum cansaço físico, algum cansaço espiritual, Pai. Que o Senhor venha, Pai, jogando por terra, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Que pessoas venham sair daqui restauradas, Pai. Que pessoas aqui venham viver o sobrenatural de Deus. Que pessoas venham sair daqui avivadas. Que pessoas venham sair daqui arrependidas, Pai. Que pessoas aonde pisar a planta dos seus pés, Pai, aonde a morte possa estar trazendo vida, aonde a escuridão possa estar trazendo a luz, Pai. Abençoe a vida de cada um, de cada pessoa que ouviu essa live, até pessoas que não ouviu, Pai, mas Tu sabes o motivo, Pai. Senhor, de alguma forma cura essas pessoas, Pai, transforma de uma forma sobrenatural, Pai. Ó Pai, sabemos que tem muitos corações tristes, muitos corações vivendo no luto, Pai. Te pedimos, Pai, que injeta felicidade nessas pessoas, Pai. Que injeta, Pai, arrependimento verdadeiro, Pai, nessas pessoas, Pai. Que eu creio, Pai, que o brilho do Espírito Santo vai estar sobre a vida dessas pessoas, ó Deus. E aonde uma vida transformada está, transforma outras vidas. E assim eu creio, Pai, no Teu nome. Amém, ó Deus. Senhor Deus amado Pai, nesse momento eu oro por um avivamento. Mas não apenas um avivamento de movimento, não. Eu oro por um avivamento de caráter. Eu oro para que nesse momento o Senhor venha, Pai, restaurar o caráter de algumas pessoas. Eu não sei porquê, mas eu sinto no meu coração nesse momento de orar por pessoas nesse momento que faz tempo que não sentem a presença de Deus. Eu sinto no meu coração em orar nesse momento por pessoas que um dia eram pessoas de altar,
pessoas que louvavam na igreja, pessoas que pregavam na igreja, pessoas que eram missionárias, pessoas que eram pastores. Eu sinto no meu coração profundamente de orar por essas pessoas e te dizer uma coisa, que Deus não enterrou o seu ministério. Não, hoje Deus está desenterrando o seu ministério. Avivamento, vida onde há morte. Hoje Deus está trazendo vida novamente para o seu ministério. Paizinho, nesse momento eu oro, Pai, para que pessoas venham ser incendiadas. Eu oro para que o seu fogo venha invadir o coração de cada uma. E pastores que estão desanimados nesse momento, eles possam ser reavivados. Missionários que abriram mão do seu chamado nesse momento, eles possam agarrar novamente o teu propósito, a sua vocação. Pessoas que um dia cantaram na igreja, mas hoje, Pai, sentem falta de cantar, mas não têm forças para voltar. Eu oro nesse momento para que o Senhor venha abraçá-las. E nesse momento eu oro para que o peso da tua opinião venha ser estabelecido sobre a nossa nação brasileira. E que o amor que lança fora todo medo venha invadir os nossos corações. E todos nós venhamos sentir o teu afago, o teu abraço, o teu coração batendo. E Pai, nós clamamos nesse momento, vem em nossas vidas, renove os nossos corações, renove os nossos corações, Jesus. Renova aquele que está cansado, renova aquele que está sobrecarregado, porque o Senhor mesmo disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que a mesma graça que um dia nos salvou venha nos transformar nesse momento. E que nós venhamos caminhar de glória em glória, em meio ao caos. Que nós possamos ir mais fundo, que nós possamos ir mais longe, que nós possamos caminhar cada vez mais para Ti. E que nenhum caos, nenhuma crise do governo venha nos desanimar. E eu oro para que o Senhor venha invadir os nossos corações. Eu quero convidar nesse momento a você levantar a sua voz e aplaudir ao Senhor e exaltar o nome dEle com toda a sua força. Oh, porque Ele é bom, Ele venceu a morte. Oh! Gente, reforçando aqui, já saiu? Amanhã às 19h30, nosso culto online da família. Então, convide a sua família a sentar aí, frente ao computador, a sua TV. Não assistam separados não, fica todo mundo juntinho, que tem uma palavra para a sua família amanhã às 19h30. Histórias sobre a Clínica de Mulheres. Então, Clínica de Mulheres, querido, tem como tirar aí o som um instantinho, menino? Eu queria que vocês repassassem. A nossa Clínica de Mulheres foi transferida para 5 de dezembro. Aí eu pensei, muito longe. Foi a data que nós conseguimos com as pregadoras. Mas 5 de dezembro teremos a nossa Clínica de Mulheres em nome de Jesus. Então, repasse para suas amigas, tá? Não deixa de avisá-las não, tá bom, queridas? E segunda-feira, Jovens Triunfantes. Vamos estar aqui de novo no nosso PG, um pouco diferente, mas eu creio que edificou vidas. E você que está no grupo de jovens, está lá um grupo de estudo que foi feito, amanhã vamos estar estudando online. Então, você que queira participar, me chama no zap lá. E só para relembrar, galera, como nós não temos o culto presencial, a gente vai deixar aí, disponibilizar para você a conta da igreja, você que quiser nos ajudar, sentir no seu coração de nos abençoar, abençoar essa obra tão maravilhosa, a gente conta com você, quer dizer, Deus conta com você. E a gente agradece a sua presença aqui nessa live, agradece a sua paciência, agradece o seu voto de confiança e dizer para ficar ligado nas redes sociais, porque durante a semana talvez a gente tenha mais algumas lives e ficar ligado aí pra gente, tá bom? Pastor Sérgio, deseja falar alguma coisa, algum anúncio? Só um beijo, vem aqui dar um beijo pra galera então, vem aqui falar com a galera. Pastor Sérgio aqui vai falar com vocês antes. Pais queridos, vou dizer que nós estamos morrendo de saudade de vocês, tá bom? Pergunta de vocês de extrema importância, coisa linda é ver a gente interagindo através
essa live, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Amanhã, terça-feira, 19h30, a pastora já falou. Quinta, nosso culto de libertação. Domingo, culto 9 horas da manhã e 18 horas, um culto de louvor e gratidão ao Senhor. E vai ter algumas lives aí que a gente vai fazer durante a semana. Beijo, fica na paz. Beijo, Deus abençoe.